Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo João. Eu vou ler aqui no meu texto, João 8, 32 e 36. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Espírito fala com a igreja no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o desejo do nosso coração, bem como a nossa oração contínua, é que todos que têm ouvido a palavra de Deus entendam, tenham o discernimento sobre a verdade eterna que é o Cristo. O texto citado traz afirmações que mudam a história daqueles que as recebem. Primeiro, os que conhecem a verdade são libertos. Segundo, aqueles aos quais o Filho libertar serão de fato livres. E um fenômeno que tem acontecido na igreja de todas as épocas é o fato de muitos estarem arrolados no rol de membros da igreja, mas nunca tiveram um encontro vivo, pessoal com Cristo. Há aqueles que, mesmo tendo estudado de maneira formal a palavra de Deus, ainda assim se perdem, porque não tiveram um encontro vivo com essa verdade que liberta, ou com a verdade que liberta, chamada Cristo. E eu queria trazer pelo menos 3 reflexões a respeito deste assunto. Primeira, não há sensação mais desoladora do que a de se sentir aprisionado, seja qual for o elemento opressor. Às vezes, o que nos oprime são contingências ou julgos familiares, contudo, o pior julgo ainda é o espiritual. Olhar para o Cristo como a verdade que liberta é alentador sobre todos os aspectos. Só aqueles que conheceram um jugo espiritual sabem do que nós estamos falando aqui. Este culto é um culto de oração, onde nós oramos uns pelos outros, mas que a principal oração nossa, uns pelos outros, é um clamor para que os nossos olhos vejam. Segundo ponto, no encontro de Pilatos com Jesus, relatado nos Evangelhos, prestemos atenção a este diálogo. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Esta pergunta ecoa ainda hoje. Ficou sem resposta naqueles dias, porque Jesus
e Pilatos estavam falando de coisas completamente diferentes. Enquanto Pilatos talvez tivesse em mente o conceito filosófico acerca da verdade, a própria verdade encarnada estava diante dele e ele não tinha olhos para perceber. Talvez a pergunta correta fosse: quem é a verdade? O silêncio de Jesus aqui não significa que ele não soubesse a resposta sobre aquele assunto, visto que ele próprio é a verdade. Aliás, esta resposta já havia sido dada antes mesmo daquela pergunta ser formulada. Jesus, aí vem o terceiro ponto, Jesus em outro momento deste mesmo evangelho traz a resposta à pergunta de Pilatos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando essa verdade libertadora ela entra nas nossas vidas, quando os nossos olhos espirituais são abertos para essa verdade libertadora, nunca mais seremos os mesmos. Porque nascemos de novo. Primeiro morremos para aquela velha vida, para aquelas velhas percepções, e nascemos ou renascemos para um andar em novidade de vida. O Senhor é a vereda e o destino. Ele é a verdade para os que estão encarcerados pelo engano, e é a vida para todos os que estão mortos em seus delitos e pecados. Contudo, se faz necessário que os olhos espirituais sejam desvendados para que se possa compreender aquilo que aqui está sendo tratado. Interessante é que muitos têm andado dentro das igrejas, muitos cresceram e se criaram no ambiente eclesiástico e ainda assim vão se perder, porque os olhos espirituais continuam cegos para enxergar essa verdade que liberta. A verdade se revela a quem ela quer se revelar. O que nós aprendemos aqui nessa breve exposição da palavra, nessa breve reflexão? Primeira coisa, quando o Filho de Deus nos liberta, verdadeiramente seremos livres. Nossa alma experimenta algo indizível, o nosso espírito é vivificado e nunca mais teremos outros senhores sobre nós. Segundo lugar, experimentaremos a liberdade dos filhos de Deus, que não é licença para pecar, mas para um andar numa vereda luminosa que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Somos o povo da aurora, não do crepúsculo. À medida que andamos, o sol da justiça vai nascendo e nascendo e nascendo até que seja dia perfeito, quando nós o encontraremos face a face na eternidade. E em terceiro e último lugar, a verdade ilumina os olhos do nosso entendimento, de modo que nada mais nos cegará ou nos aprisionará. Somos resgatados do velho cativeiro. Somos de Cristo, Cristo é nosso. Tudo se fez e se faz novo. E eu repito, verdadeiramente seremos livres. Que o Senhor Ele aplique a porção dessa palavra, essa pequena porção da palavra, e que os nossos olhos vejam,
E a minha oração é por aqueles que andaram no caminho até certo ponto. Muitos que corriam bem, como diz a letra do velho hino, de ti longe agora vão. Que esses sejam trazidos de volta e que a graça os sustente e assista para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira viva, plena, real, irrefutável, e que os olhos daqueles que ouviram e ouvem essa palavra possam ver e o Teu nome seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.